No ano de 1932, Edgar Cayce, o médium mais documentado da história americana, fez uma descoberta chocante. Ele revelou algo no mundo espiritual que nem mesmo os médiuns mais experientes ousariam afirmar. Durante uma de suas leituras mais enigmáticas, registrada sob o número 575564, Cayce descreveu um fenômeno oculto ligado à cremação. Algo que mudaria para sempre a forma como entendemos a jornada da alma. Segundo Cayce, havia segredos espirituais nesse processo que iam muito além do que qualquer explicação comum poderia oferecer. Revelações capazes de surpreender até mesmo o seu próprio taquígrafo na época. O que ele descobriu não era apenas uma visão mística, mas um registro minucioso de como a consciência interage com o corpo no instante da transição. Hoje, vamos explorar 3 dessas descobertas que podem transformar para sempre a sua percepção sobre a morte, a consciência e o que realmente acontece após a partida. Primeiro, o que ocorre com o corpo espiritual durante a cremação, segundo as descrições da leitura no 3618. Depois, porque Cayce afirmou que o momento exato da cremação importa muito mais do que imaginamos, revelado em uma consulta feita para uma família enlutada em Virginia Beach. Prepare-se, porque o que você vai ouvir a seguir pode mudar não apenas o que você pensa sobre a morte, mas a forma como você vive cada dia. A surpreendente conexão entre a cremação e a reencarnação foi revelada por Edgar Cayce em mais de 40 leituras de vidas passadas. Mas aqui está o que realmente vai te intrigar. Na leitura no 575564, quando uma mãe desesperada perguntou se o filho falecido havia sentido dor durante a cremação, a resposta de Cayce foi tão inesperada que mudou para sempre a forma como milhares de americanos entendem a morte e a consciência. Cayce não especulava sobre esses temas. Durante 43 anos, de 1901 a 1944, ele realizou 14.306 leituras psíquicas documentadas, sempre em profundo estado de transe. Nada era improvisado ou baseado em palpites espirituais. Cada sessão era registrada por taquígrafos profissionais e hoje repousa nos arquivos da Associação para Pesquisa e Iluminação, em Virginia Beach, Virgínia. Nesse estado alterado, Cayce dizia acessar os chamados registros akáshicos, uma espécie de biblioteca cósmica onde cada pensamento, emoção e experiência de todas as almas está gravado. Era dessa fonte que ele extraía respostas sobre consciência, morte e vida após a morte, sempre com uma precisão impressionante. Na leitura no 1318, feita para uma família em dúvida sobre a cremação, Cayce explicou que a alma não sente dor física durante o processo, pois a consciência já se desprendeu do corpo. Mas então fez uma revelação que transformou completamente a compreensão sobre a morte. Existe um período de transição que ele chamava de terra de fronteira, no qual a alma mantém uma ligação sutil com o corpo físico. Esse intervalo, que pode durar de 3 dias a várias semanas, é um momento de adaptação ao novo estado de existência. E o mais surpreendente, durante esse período, a alma pode estar consciente do que acontece com o corpo, mas não da mesma forma que sentimos no mundo físico. É mais como uma percepção distante, vaga, semelhante à lembrança de um sonho. Na leitura no 2072-10, quando perguntaram diretamente se a cremação interfere na jornada da alma, Cayce foi enfático. A cremação, na verdade, pode facilitar o desligamento do corpo físico mais rapidamente do que o enterro tradicional. Para ele, o fogo atua como um agente de purificação simbólica e energética, auxiliando a alma na passagem para dimensões mais elevadas da consciência. Mas Cayce também revelou algo que quase ninguém sabe. O momento da cremação é crucial. Na leitura no 575564, ele advertiu que, se o processo ocorrer muito cedo,
Nas primeiras 24 a 72 horas após a morte, a alma pode vivenciar um estado de confusão em vez de dor. Essa confusão acontece porque a consciência ainda está se desligando completamente do corpo. Um caso registrado ilustra perfeitamente isso. Em 1936, uma mulher de Norfolk, Virgínia, procurou Casey para falar sobre o marido, morto repentinamente em um acidente de carro. A família providenciou a cremação imediata, mas a viúva era atormentada por sonhos nos quais o marido aparecia angustiado e desorientado. Na leitura no 1762, Casey confirmou que a alma do homem estava de fato confusa. A cremação ocorreu antes que sua consciência tivesse completado a transição. Ele explicou que em casos de morte súbita, a alma muitas vezes precisa de mais tempo para compreender o que aconteceu e concluir o desligamento da vida física. E de forma reconfortante, disse à viúva que a confusão do marido seria passageira e que suas orações e pensamentos amorosos já estavam ajudando-o a se adaptar ao novo estado de consciência. Poucas semanas após aquela leitura, os sonhos perturbadores cessaram. No lugar deles, começaram a surgir experiências pacíficas, nas quais o marido aparecia calmo, sereno e plenamente consciente de seu novo estado. E foi a partir desse caso que Casey revelou algo ainda mais profundo sobre a relação entre cremação e reencarnação. Em mais de 40 leituras de vidas passadas, ele explicou que a forma como tratamos o corpo físico após a morte pode influenciar a próxima encarnação, mas de um modo completamente diferente do que a maioria imagina. Segundo Casey, quando realizada no momento adequado e com uma intenção espiritual clara, a cremação ajuda a alma a se libertar dos chamados apegos terrenos. Esses apegos, dizia ele, são vínculos emocionais e mentais que mantêm a alma excessivamente focada no plano físico, atrasando seu avanço para níveis mais elevados de consciência. E aqui, a revelação se torna ainda mais intrigante. Na leitura no TS 6286, Casey foi questionado se pessoas que optam pela cremação reencarnam de forma diferente das que são sepultadas. Sua resposta foi fascinante. O método de disposição do corpo não determina a reencarnação. O que realmente importa é o estado de consciência e o desenvolvimento espiritual do indivíduo. Ainda assim, ele notou um padrão significativo. Almas que escolhem conscientemente a cremação como parte de suas crenças espirituais frequentemente demonstram um nível de desapego material que as ajuda a progredir mais rapidamente entre uma vida e outra. Mas essa não foi a revelação mais surpreendente. Na leitura no 57493, Casey afirmou que a alma não se separa do corpo de forma instantânea no momento da morte. Em vez disso, a consciência atravessa 7 estágios de transição. E a cremação, segundo ele, acelera esse processo ao remover a âncora física que mantém a alma parcialmente presa ao mundo material. O primeiro estágio é o próprio momento da morte. Um despertar súbito, comparável a acordar de um sono profundo, percebendo que a forma física não é mais necessária para existir. O segundo estágio é o da revisão. Nesse período, que pode durar de algumas horas a vários dias, a alma revisita a vida que acabou de encerrar, não como um julgamento, mas como uma profunda experiência de aprendizado, extraindo lições espirituais da jornada terrena. O terceiro estágio é o da escolha. A alma decide se seguirá para dimensões mais elevadas ou se permanecerá próxima ao plano terrestre. Casey explicou que almas ainda muito presas a laços terrenos tendem a permanecer nessa proximidade. E é justamente nesse ponto que a cremação assume um papel espiritual essencial. O fogo, para ele, funcionava como um portal simbólico que ajudava a alma a atravessar de forma mais fluida os estágios seguintes, o quarto, quinto, sexto e sétimo. E havia mais.
Na leitura no 1947-3, Cayce foi questionado se a cremação influenciava a capacidade da alma de se comunicar com os vivos. Sua resposta contrariou crenças comuns. Para ele, a cremação, na verdade, potencializava essa comunicação, pois rompia completamente o vínculo energético com o corpo em decomposição. Quando há sepultamento, parte da energia da alma permanece conectada à matéria física em deterioração, criando o que Cayce descreveu como uma espécie de estática que interfere no contato espiritual. Já com a cremação, essa energia é liberada de forma total, permitindo interações mais claras por meio de sonhos, meditações e outros canais espirituais. Para ilustrar, Cayce citou um caso documentado de 1941. Uma mulher de Virginia Beach procurou-o após perder a filha para a pneumonia. Apesar da resistência de parte da família, que temia que a cremação impedisse a presença espiritual da menina, a mãe decidiu seguir com o processo. Durante a leitura no 387-442, Cayce revelou que essa escolha havia sido inspirada pela própria alma da criança, que desejava se libertar rapidamente dos vínculos físicos para continuar ajudando espiritualmente seus familiares. Meses depois, os parentes começaram a vivenciar sonhos vívidos e sinais inequívocos de que a menina não apenas estava em paz, mas ativamente velava por eles do outro lado. Por fim, Cayce revelou o que talvez seja sua visão mais profunda sobre a cremação e a consciência. Na leitura no 5.7.7.56.14, ele afirmou que o fogo atua como um agente de purificação espiritual, ajudando a alma a se libertar não apenas de vínculos físicos, mas também de padrões emocionais e mentais que já não servem ao seu propósito mais elevado. Comparou o processo a se desfazer de roupas antigas. A alma devolve sua forma física ao universo, preservando apenas as lições, memórias e o amor que impulsionarão seu crescimento nas próximas encarnações. Por isso, Cayce frequentemente recomendava a cremação para aqueles cuja vida foi dedicada ao serviço e ao desenvolvimento espiritual. Essas almas, segundo ele, já estavam prontas para abrir mão do apego à existência física e avançar rapidamente em sua jornada evolutiva. Quanto ao medo que muitas pessoas sentem diante da cremação, Cayce foi direto na leitura no 1383. Esse receio nasce de um equívoco sobre a verdadeira natureza da consciência. A alma, dizia ele, é totalmente independente do corpo físico. Para explicar, recorreu a uma analogia simples e bela. A relação entre a alma e o corpo é como a de uma pessoa com sua casa. Quando alguém se muda, não deixa de existir só porque a casa foi demolida. Da mesma forma, quando a alma parte, ela continua a existir, independentemente do destino do corpo. E aqui, Cayce fez uma distinção que pode mudar a forma como você encara a morte. Na leitura, no 1472-12, ele explicou que pessoas que cultivam práticas espirituais profundas, como meditação, oração e serviço altruísta, vivenciam o momento da transição como uma libertação alegre, e não como uma ruptura dolorosa. Para essas almas, a cremação não é apenas o encerramento de uma etapa, mas uma verdadeira formatura espiritual da existência física. Ele também falou sobre como se preparar para esse momento. Na leitura, no 5.7.49.6, afirmou que a melhor preparação não é temer a morte, mas viver cada dia com consciência espiritual e serviço ao próximo. Almas que desenvolvem e usam seus dons para ajudar outras pessoas atravessam o processo de transição com muito mais facilidade, seja através da cremação ou do sepultamento. E talvez mais surpreendente, Cayce revelou na leitura no 3.644 que as almas participam da escolha de quando e como deixarão o corpo físico.
Assim, se você sente um chamado para a cremação, pode ser porque, em um nível profundo, sua alma sabe que isso facilitará seu caminho de libertação e seu crescimento nas próximas etapas da jornada. No fim, Cayce nos lembrou que compreender a morte e a vida após a morte não é apenas se preparar para o inevitável, mas também aprender a viver de forma mais plena e espiritual no presente. Na leitura no Dai 5:4, CCC 8, ele explicou que almas que entendem a natureza temporária da existência física tendem a valorizar mais o desenvolvimento de seus dons espirituais e o serviço desinteressado. Essas almas experimentam uma vida mais pacífica e alegre, livres do medo paralisante da morte, porque sabem que a verdadeira jornada apenas começa quando se atravessa o limiar para o outro lado. E talvez o ponto mais decisivo que Cayce tenha revelado sobre a cremação e o desenvolvimento espiritual esteja na leitura, no 5 CC 56:27. Ele afirmou que a escolha entre cremação e sepultamento não carrega por si só o peso determinante para a alma. O que realmente importa é a consciência e a intenção que sustentam essa decisão. Segundo ele, quando essa escolha é feita com amor, compreensão espiritual e um olhar voltado para o caminho eterno da alma, ela se torna um ato de alinhamento com o divino. Cayce também revelou que familiares que optam pela cremação de um ente querido, com a intenção genuína de favorecer seu progresso espiritual, de fato contribuem para esse avanço por meio de seus pensamentos e orações carregados de amor. Esse vínculo energético, disse ele, atua como um impulso sutil que acompanha a alma em sua travessia. E é aqui que seus ensinamentos começam a se tornar transformadores para a sua prática espiritual no presente. Cayce explicava que meditar sobre a natureza da consciência e sobre a continuidade da vida após a morte desenvolve aquilo que ele chamava de visão espiritual, a capacidade de perceber realidades além do plano físico enquanto ainda habitamos o corpo. Na leitura no dos 16 aos 15, ele descreveu técnicas específicas para cultivar essa visão. Reservar diariamente um momento para contemplar a impermanência do corpo e a eternidade da alma. Segundo ele, esse exercício não apenas expande nossa consciência espiritual, mas dissolve, pouco a pouco, o medo da morte. E aqui está algo que pode ser aplicado imediatamente. Cayce ensinava que aqueles que aceitam a realidade da reencarnação e da continuidade da consciência vivem com mais serenidade e propósito. Para eles, cada experiência, cada encontro e cada obstáculo torna-se uma oportunidade de crescimento da alma. E se você deseja dar o próximo passo nessa jornada, explorando de forma consciente dimensões espirituais e compreendendo realidades além da física, existe um material único chamado seu Eu Superior. Nele, você encontrará técnicas passo a passo para ter experiências fora do corpo, acessar planos sutis e decifrar mensagens espirituais através de meditações e práticas durante o sono. Esse acesso a outros planos de existência é, na verdade, o primeiro passo para a manifestação consciente, permitindo que você não apenas visualize, mas comece a moldar a realidade em que vive, até mesmo mudar para uma linha de realidade mais alinhada aos seus desejos mais profundos. Vou deixar o link no primeiro comentário fixado para você conhecer. Na leitura no 1947:4, ele acrescentou que essa compreensão nos permite enfrentar as dificuldades com mais sabedoria e compaixão, reconhecendo que os desafios físicos ou emocionais são apenas passagens temporárias, degraus que impulsionam nossa evolução. Assim, se você deseja aplicar hoje mesmo esses ensinamentos, Cayce indicava 2 passos simples. Primeiro, cultivar o hábito da meditação, direcionando a mente à reflexão sobre a natureza eterna da consciência e sua relação transitória com o corpo. Segundo, enviar pensamentos e preces de amor aos que já partiram.
Não importa se foram cremados ou sepultados, pois esse gesto não apenas auxilia as almas em seu caminho, mas fortalece os laços que jamais podem ser rompidos. Terceiro, aplique a compreensão de Cayce sobre a morte e a transição como um convite para viver o presente com mais plenitude e propósito. Quando internalizamos a verdade de que a consciência é eterna e que a vida física é apenas um capítulo transitório, passamos a direcionar nossa energia para o que realmente importa: o crescimento espiritual e o serviço genuíno ao próximo. E nesse processo, vale refletir sobre como suas crenças a respeito da morte e da vida após a morte moldam a sua prática espiritual diária. Para Cayce, o medo da morte é uma das maiores barreiras que impedem as pessoas de abraçar plenamente seus dons espirituais e viver com autenticidade. A verdade revelada por Edgar Cayce em suas leituras sobre a cremação e a consciência é um presente profundo. A percepção de que a morte não é um fim, mas uma transição, uma passagem que nos liberta para novos estados de ser. Essa visão pode dissolver o medo e nos conduzir a uma vida de maior consciência, presença e propósito. Ao encerrarmos esta jornada pelas revelações extraordinárias de Cayce, vale lembrar uma de suas reflexões mais marcantes, registrada na leitura no 5.7.49.14. A jornada da alma é eterna, e cada experiência, incluindo a morte e a transição, é uma oportunidade única de crescimento e evolução espiritual. Seja qual for a sua escolha, cremação ou sepultamento, para si ou para alguém que ama, que essa decisão seja sempre guiada pelo amor, pela compreensão espiritual e pela confiança no caminho contínuo da alma rumo a planos mais elevados de consciência. Se estas palavras abriram sua mente para novas possibilidades, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações para acompanhar futuros vídeos sobre os ensinamentos de Edgar Cayce sobre reencarnação, cura e profecia. Compartilhe este conteúdo com quem possa se beneficiar dessas revelações, pois cada gesto de partilha ajuda a expandir a luz desse conhecimento transformador. Deixe nos comentários suas reflexões sobre cremação e consciência. Você já viveu ou presenciou algo que confirme o que Cayce descreveu em suas leituras? Eu leio cada comentário e gosto de conhecer as jornadas espirituais que se cruzam com a minha. Lembre-se, somos seres espirituais vivendo uma experiência humana, e a morte é apenas a abertura de uma nova porta, conduzindo-nos ao próximo capítulo da viagem eterna de nossa alma. Compreender essa verdade não transforma apenas a forma como encaramos a morte, mas também a maneira como escolhemos viver cada instante precioso desta vida física.